meus amores! Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo aqui no meu canal sobre astrologia. Meu nome é Márcia Fervienza. Se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo. Eu sou astróloga, sou terapeuta e sou professora de astrologia e faço aqui previsões. Leio o céu da semana, as lunações, luas novas e luas cheias. Leio também o que está acontecendo no mundo à luz da astrologia. Faço previsões anuais, faço previsões por ascendente. E hoje estou aqui para trazer uma dessas previsões por signo, que são as que vocês adoram. Hoje a gente vai falar sobre a lua nova em Gêmeos, que está acontecendo no dia 27 de maio, à 00:02 do horário de Brasília, no grau 6 de Gêmeos. O que ela reserva para você? E o que ela fala, o que ela sugere em linhas gerais? Quer descobrir? Então, traz o teu balde de pipoca, traz a tua água, porque a gente tem papo aqui hoje. Bom, já me apresentei. Se você for novo ou nova por aqui, agora você já sabe quem eu sou. Se você não for novo nem nova por aqui, você teve que ouvir minha apresentação novamente, porque é o que acontece, né? Todo vídeo eu tenho que me apresentar. E eu tô aqui hoje pra gente falar sobre essa lua nova em Gêmeos, que tá acontecendo no dia 27 de maio. À 00:02 de Brasília, estarei falando com vocês, sempre olhando para baixo, porque tenho o mapa à minha frente. Primeiro eu vou fazer uma leitura da lua nova em termos gerais, e depois eu vou falar como essa lua nova vai te afetar. É importante que você escute as minhas previsões para o seu signo solar e para o seu signo ascendente. Você precisa se observar para ver se ambas áreas da sua vida que são apontadas, tanto no signo solar quanto no signo ascendente, são ativadas. Se só a área da vida apontada pelo signo ascendente é ativado, você precisa ficar ligado nisso para você aprender a se conhecer mais e para você entender melhor o que esperar da astrologia. É claro que essa lua nova vai ser muito mais importante se você tiver qualquer planeta ou ângulo entre os graus, vamos dizer assim, 4 e 8, dos signos mutáveis, Gêmeos, Virgem, Sagitário ou Peixes. Do contrário, observa, né, e escute a leitura da lunação de uma maneira geral e observa a área da vida que eu vou apontar para você em relação ao seu signo ascendente / signo solar. Bom, vamos começar falando dessa lunação. Não é uma alunação difícil, não é uma alunação tensa, é uma alunação que eu tô achando até bacana. Vocês sabem que céu que chega muito cheio de trígono e sextil pode acabar sendo um céu que não entrega muita coisa, né? Que a gente não percebe muita coisa acontecendo. Pode ser que seja o caso, exceto se, obviamente, como eu mencionei, você tiver alguma coisa ali no grau certo da lua nova. Ou, né, 2 graus antes, 2 graus depois. Como toda e qualquer lua nova, ela é uma lua nova que vai falar de uma semente que é plantada, né, e que vai se desenrolar ao longo do próximo mês / 6 meses. A gente pode pensar que vai estar se desenrolando. Ela chega conjunta a Mercúrio. Mercúrio rege a lua nova. Mercúrio está no grau 2 de Gêmeos no céu. A lua nova acontece no grau 6. Então isso é importante. Mercúrio está ali bem pertinho. Esse Mercúrio, né? Ele está envolvido num trígono com Plutão retrógrado. Mercúrio está a 2 graus, Plutão está a 3. E Plutão está retrogradando, então Plutão está se aproximando de Mercúrio, está se aproximando desse trígono exato. Assim como o Mercúrio está caminhando para frente, se aproximando de um trígono exato. E esse Mercúrio, ele está em sextil com Saturno no grau 0 de Áries, Netuno no grau 1, Ceres no grau 3, tá? Como esse Mercúrio está conjunto à lua nova,
a gente pode entender que ele carrega a lua nova nesses aspectos todos que ele faz. Então a gente pode começar pensando sobre essa lua nova, pensando que ela é uma lua nova que ela está muito bem aspectada, ela está muito bem, ela está interessante, né? Ela está bastante integrada com o resto do céu. E esses aspectos, eles são são fluidos, a coisa está fluindo. Em paralelo, né, que não está diretamente conectado à lua nova, mas está envolvido no céu da lua nova, a gente tem um sextil entre Quirón em Áries e Júpiter em Gêmeos. E o que significa tudo isso? A conjunção com Mercúrio, sendo Mercúrio o regente dessa lua nova, claramente vai potencializar. A lua nova é em Gêmeos, né? Ela já é uma lua nova que vai falar de algo envolvendo comunicação, envolvendo mensagem, envolvendo a mente, envolvendo a razão, envolvendo uma ênfase especial na linguagem, nas interações, nas trocas, nas ideias e no poder das palavras. O fato dessa lua nova acontecer em Gêmeos, que destaca tudo isso, e estar conjunta ao regente dela, né, ao planeta que manda nela, que está domiciliado, ou seja, está na sua casa, está no seu signo, fala de uma lua nova potente. Estamos falando de uma ênfase no elemento ar, uma ênfase no elemento fogo no céu. Estamos falando, então, de informações, mas informações rápidas, né? Mercúrio em Gêmeos. A informação é rápida, a informação tem várias facetas, a informação, ela precisa ser entendida desde várias perspectivas, entendendo que a informação que chega até você demora a agir, tu perde o bonde, tu perde o trem, porque com Mercúrio em Gêmeos, a informação fica obsoleta com alguma rapidez, né? Então pode ser um ótimo momento para você dar início a qualquer coisa que envolva aprendizado, que envolva projetos que envolvam comunicação, que envolva escrita, que envolva ensino, que envolva tecnologia, né? Ou que envolva um diálogo, né? Uma conversa, uma negociação de receita, de parceria, uma negociação, conversa, troca, interação. Tá? O trígono com Plutão retrógrado em Aquário aprofunda, eu acho bacana, porque Gêmeos ele pode ser bem superficial. Só que quando você envolve Plutão na história, você está falando o quê? Não, olha, o que quer que a gente vá fazer aqui, não vamos ficar só no raso, não vamos. A gente vai, se for uma comunicação, vamos falar de maneira que proponha uma transformação. Se for uma escrita, vamos escrever de maneira que proponha, que deixe uma marca. Se for um projeto que a gente vai estar iniciando em torno de questões, né, de comunicação ou de palavra, vamos fazer de maneira que importe, né? Que faça a diferença. E acho que um elemento muito importante dessa lua nova é que é assim, né? Com Plutão envolvido, é tipo assim, qual é a minha ferramenta para mudar alguma coisa? Plutão, né? É a palavra. Mas por onde eu preciso começar para implementar ou promover qualquer mudança? Em primeiro lugar, eu preciso mudar a forma como eu penso. É uma lua nova. Então, assim, começa por você. Com isso, também podemos estar falando de um insight transformador. Podemos estar falando de algo que, de repente, através da tua escuta, uma ficha cai, algo se encaixa, algo faz sentido. Algo te leva a uma autorreflexão, a uma autoanálise, e aí você tem uma maior disponibilidade e predisposição a rever determinadas crenças antigas, padrões antigos ou formas de se comunicar que de repente funcionaram para você por um tempo ou que deixaram de funcionar, mas por alguma razão você vinha insistindo nelas. Aqui a gente pode ter uma pausa em um momento de uma ficha que cai e de de repente
sabe? Algo te impacta de uma forma diferente. Para isso, você precisa estar com a sua escuta ativa e prestando atenção e interagindo. Além disso, esse Mercúrio ele chega num sextil com Saturno, Netuno e Ceres, que estão juntos em Áries, né? Graus 0, 1 e 3. Aqui, essa conversa fluida com esses planetas em Áries, né? Fala de uma energia de compromisso, Saturno, de ação, Áries, de construção, Saturno, de ideais, inspiração, Netuno, e fala de nutrição. Se a gente estiver falando do início de um projeto que envolve comunicação ou palavra como forma de transformar, precisa ser algo no qual você acredita, precisa ser algo que te inspira, precisa haver uma combinação entre ideia e ação. E mais, precisa haver uma combinação entre ação objetiva e direcionada e escuta sensível, empática. Dificílimo conseguir isso em condições normais de temperatura e pressão. Esse céu está facilitando isso. Esse céu está bastante favorável para você dar forma a ideias que de repente até aqui pareceram vagas, até aqui eram sonhadoras demais, e até para cuidar de questões familiares e emocionais com mais leveza, trazendo o mental para jogo, partindo de um princípio, sim, de como as coisas deveriam ser idealmente, mas também trabalhando com elas, desde da ideia, do princípio, da realidade. Saturno está envolvido. Então, assim, muito bacana para execução de ideias, colocar palavras em ação, muito legal para isso. E aí lembrando, né, gente, que trígono e sextil, ele flui pro bom ou pro mal. Então, qual é a natureza do que você vai colocar em jogo, do que você vai colocar em movimento, é sua responsabilidade e é sua responsabilidade ética e moral. O que você vai botar em jogo? Porque o que você botar em jogo vai fluir. E aí a gente tem um paralelo nesse céu, né? Que não é um aspecto que pertence à alunação, mas que está no céu, que é o sextil entre Quirón e Júpiter em Gêmeos, Quirón em Áries e Júpiter em Gêmeos. Eu vou entender isso como um pano de fundo energético que está dizendo o quê? Cura através da expansão da mente, cura através da sabedoria. A dor se transforma em sabedoria. Quando a gente consegue conversar sobre o que dói, quando a gente consegue ensinar a partir da nossa experiência de dor, quando a gente consegue encontrar humor e leveza mesmo em questões mais difíceis, existe um progresso, existe um avanço, existe um crescimento, uma expansão, inclusive mental, inclusive de alcance, né? Mídia social, exposição social, Júpiter. Então, do que a gente está falando? A nível coletivo, né? A nível geral, parece que essa lua nova a gente poderia pensar assim, podemos ter uma esperança de que se abre uma temporada de clareza, né? De clareza mental, de compreensão, né? Mas existe uma dificuldade, porque essa clareza que se abre, se abrir a nível coletivo, é uma clareza que vem da pluralidade. Ela vem de vozes diversas, ela vem do diálogo, ela vem da interseção de ideias, né? Ela vem da abertura para questionamentos, ela não vem a partir de certezas absolutas, né? E a gente está vivendo um momento de certezas absolutas. Mercúrio em Gêmeos, ele quer explorar, ele quer perguntar, ele quer abrir canal de comunicação, ele não quer fechar, ele não quer concluir. Ele lembra a gente, né, que entender não é a mesma coisa que julgar. Ele lembra a gente que ter dúvida pode ser fértil, que perguntar pode ser interessante. O trígono com Plutão vai falar sobre transformações estruturais nas maneiras de pensar, de comunicar, e sim, isso pode ter um impacto em como a gente usa, por exemplo, as redes sociais, né? Como a mídia se posiciona, ou até em debates políticos mais transparentes. Pode, mas também pode haver uma censura maior.
da comunicação, das mídias sociais, da palavra, do verbo. Por quê? Porque Plutão pode falar de controle do discurso, né? E com essa galera toda fluindo, de novo, tudo vai depender do que você está colocando em movimento. Se você colocar em movimento algo bacana, esse algo bacana vai fluir. Mas se você colocar em movimento algo que seja opressor, esse algo também vai fluir, tá? Existe aqui um cenário que favorece a verdade, mas também existe um cenário que favorece a supressão da verdade. Não necessariamente com mentiras, apenas silenciando. Já os sextis com Saturno, Netuno e Ceres vão falar de uma ação que deveria ser responsável. Vão falar de uma ação inspirada, vão falar de uma ação que está motivada por ideais, por alguma crença, por ideologias que podem falar do nascer de uma ideia bacana e que nutrem, que tem a ver com o teu projeto, com a tua perspectiva, ou com um projeto, vamos dizer assim, já que a gente está falando mais a nível coletivo. Aqui a gente tem um convite para iniciar novos projetos que consigam combinar coragem com sensibilidade e empatia. Além disso, esse sextil entre Quirón e Júpiter fala de um momento muito bacana para revisar crenças que até agora têm ferido a gente, né? Crenças que até agora têm limitado a gente, verdades absolutas que não contribuem para uma expansão e sim para um encerramento nas quatro paredes daquela verdade absoluta, né? Ele convida a gente para pensar em como substituir narrativas muito mais amplas, né? Por algo mais generoso e mais sábio, mais verdadeiro. Então, o que a gente pode fazer coletivamente sobre essa lua nova, considerando a ênfase em Gêmeos, a ênfase no elemento ar, a ênfase na comunicação, a ênfase nas ideias, a ênfase nos ideais? O que a gente pode fazer com isso? Acho que é um bom momento para você colocar ideias no papel, né? Projetos, coisas que você gostaria de realizar, colocar no papel, sonhos, projetos, até dores. Quirón tá ativo no céu. Colocar no papel, escrever, falar sobre isso, né? Marcar uma terapia. Ótimo dia para você marcar uma terapia, para ter esse diálogo ativo, onde a sua escuta tá ativa até para você, né? Porque essa alunação também é sobre conversar, sabe? E acolher pensamentos diferentes, escutar pensamentos diferentes. Ela está muito favorável para dar início a cursos, estudos, projetos que envolvam processamento de documentação. Ela está muito favorável para a gente olhar as nossas crenças e tentar entender que ideias ainda guiam a nossa vida e se elas ainda nos nutrem, ainda têm a ver com a nossa alma. E muito mental aqui, né? Então, dar uma atenção à saúde mental. Especialmente se você sentir que você está sobrecarregada sensorialmente, que sua mente está muito agitada, que você está com muito estímulo, sabe? Muito fluxo, né? Que tal um momento de recolhimento, de introspecção, né? De se voltar para dentro, para voltar essa escuta para si, se escutar. Que tal fazer isso? Acho que seria interessante, tá? Bom, vamos falar agora sobre as previsões por signo. Vamos começar com o signo de Áries. Signo ou ascendente, né? Você vai escutar essa previsão tanto se você nasceu com ascendente em Áries, quanto se você tiver o signo, for ariano. Bom, se você for ariano ou tiver nascido com ascendente em Áries, a gente está falando de uma alunação que acontece na sua casa 3. Então, a gente tem uma ênfase significativa na temática da comunicação, da mente, do intelecto, né? Essa lua nova está acontecendo na sua casa 3, no signo de Gêmeos, né? Então, com isso, o que a gente tem? A gente tem uma ativação direta de todos os assuntos de casa 3. Comunicação, estudo, escrita,
troca, interação, negociação, papelada, deslocamento curto, ir e vir, relacionamento com vizinho, com irmão, com primo, com família estendida. Mas essa não é uma alunação só de palavras, né? Ela é uma alunação que tem um peso, tem uma profundidade, tem um propósito, né? Então, o que você começa agora, especialmente em termos de expressão, de comunicação, pode chegar longe. Vamos pensar que você tá com Plutão ali na tua casa 11. Vamos pensar que tu tá com Saturno e Netuno ali nos graus iniciais do teu signo, abrindo um novo ciclo para você. Mercúrio tá conjunto à Lua Nova e também tá em Gêmeos, campo mental superativo. Inclusive, o seu problema é esse. Você pode estar pensando muito, você pode estar pensando muito rápido, você pode estar muito sagaz, mas você precisa tomar cuidado com a dispersão. A multiplicidade de estímulo pode te deixar soberbado, tá? Então, essa é uma lua nova que ela traz aspectos que são bem estratégicos e bem interessantes, mas se você deixar fluir, flui para qualquer lado. Vamos voltar para o trígono com Plutão na 11. A gente está falando de aquilo que você diz tem o poder de influenciar grupos, tem um poder de transformar e tem um poder de impacto em redes sociais, mídias. Amizades, sim, mas pensando em termos de mídias sociais, tanto Casa 3 quanto Casa 11 fala disso. Pode ser um ótimo momento você lançar um canal no YouTube, por exemplo, para você lançar um curso, para você escrever, inaugurar um blog, onde você vai discutir sobre algum assunto que seja extremamente significativo para você, né? Pode ser também um momento de você, de repente, tentar abrir um novo diálogo com um grupo dentro do qual, de repente, você não se sentia muito parte, estava se sentindo meio deslocado, ou começar a planejar algum projeto coletivo que tenha a ver com alguma causa que envolva educação, que envolva ideia, que envolva comunicação. Esse sextil com Saturno, Netuno e Ceres no seu signo fala de um aumento de compromisso seu com você mesmo. Até agora, você estava meio confuso, só Netuno ali, mas Saturno chegou, começou a botar um pouco de ordem na casa. E acho que aquilo que você botar no verbo, aquilo que você falar vai estar mais alinhado com a sua essência, aquilo que você escrever vai estar mais alinhado com a sua essência. E uma essência que você começou a desenvolver, que tá focada em quem você quer se tornar, não necessariamente quem você é, mas você já começando a agir em prol dessa pessoa que você quer vir a ser. Podemos também pensar no início de uma mudança na maneira como você se posiciona publicamente, né? Na vida. E aí, uma troca de estilo, ou de se vestir, ou de se pentear, ou de se maquiar, ou de uma mudança na sua bio, nas redes sociais, por exemplo, uma reformulação do teu pitch profissional. Podemos pensar em várias coisas. Quiron, no seu signo, em sextil com Júpiter na casa 3, está falando da gente superar essa insegurança aí que de repente rola para colocar a própria voz no mundo, né? Para defender as próprias ideias, de repente um certo sentimento de inadequação, um medo de rejeição qualquer ali, né? Que de repente você supera isso e rende frutos. Você supera isso e você consegue expandir teu público. E como você pode superar isso? Terapia, curso de oratória, um blog, né? Então, acho que você tem ali alguns caminhos, algumas opções que podem te ajudar a te enriquecer expandir o teu alcance, trazendo frutos concretos e materiais, palpáveis. Ascendente em Touro. Ascendente em Touro tá com essa lua nova caindo na sua casa 2. A galera em Áries tá na sua casa 12 e Plutão tá na sua casa 10. Para você, essa lua nova tá falando diretamente sobre segurança material, dinheiro, autoestima, recursos, valores, né? Uma semente que está sendo plantada ali, um novo ciclo e que pode envolver mudanças concretas na forma como você lida com seu dinheiro, como você ganha a vida. Pode abrir uma nova fonte de renda, uma fonte de renda adicional
Você pode decidir fazer um investimento em você mesmo. Pode ser com Mercúrio envolvido. Essa mudança, ela vai começar pela maneira como você pensa sobre o dinheiro, como você pensa sobre o seu valor, como você pensa sobre o que tem valor, o que é suficiente, né? E em termos de compensação ou de reciprocidade, tanto na vida amorosa quanto na vida profissional, o que você topa e o que você não topa? Qual é o teu mínimo? Né? Qual é a tua base? O trígono com Plutão no topo do teu mapa, na tua casa 10, a gente pode pensar que essa semente que está sendo plantada hoje, ela não só tem a ver com um processo de transformação, né? De carreira, profissão e caminho de vida que está em curso, como também que ela vai derivar, ela vai dar frutos importantes na tua área profissional ou em relação ao teu caminho de vida. O que pode acontecer? Você pode, de repente, rever valor do teu produto no mercado, o valor do teu serviço e teu valor como profissional. Você pode começar a planejar uma transição de carreira e você pode começar a fazer isso pensando desde o teu valor material. Quanto você quer ganhar, quanto que você merece, o que você quer fazer. É uma transição, é uma nova carreira que você está lançando. Pode ser que você decida ter uma conversa com alguém que está acima de você, casa 10, Plutão, teu superior, sobre o teu valor e o teu reconhecimento, né? Que você, de repente, tem ou gostaria de ter, que não tá do jeito que você imagina, né? Esse reconhecimento não precisa ser só financeiro, mas pode ser sim financeiro. Pode surgir uma nova carreira, pode surgir uma carreira adicional, a partir, de repente, de um antigo chefe, de uma conversa com um antigo chefe, de um encontro com um antigo cliente, de dar o resgate de uma antiga ideia. O sextil com Saturno, Netuno, Ceres na tua casa 12 tá apontando para isso vindo desde um lugar muito interno teu, sabe? Vindo muito de dentro. Talvez de um processo de autorreflexão, talvez seja um processo intuitivo, talvez seja algo que você esteja construindo para você, que você está fazendo com vistas a longo prazo. Talvez você esteja percebendo que algumas atitudes suas, né, inconscientes, te sabotam e precisam ser deixadas para trás. E essa lua nova é um primeiro momento, é um primeiro movimento, é um primeiro passo nessa direção. Pode ser uma crença de que você precisa sempre se esforçar muito para merecer algo simples, né? Ou pode ser a revisão de um padrão onde você doa mais do que recebe. E aí o sextil entre Quiron na casa 12 e Júpiter na casa 2 vem te ajudar, porque ele vai ajudar você a curar feridas relacionadas a valor pessoal, crenças de escassez, sensação de não merecimento. Talvez esse seja um momento em que você vai começar a cuidar melhor de si, cuidar melhor, vai se permitir mais financeiramente sem se sentir culpado, ou vai se permitir descansar quando estiver cansado, sem pensar que está perdendo tempo ou que deveria estar fazendo alguma coisa que não está. Você pode receber algum pagamento, algum dinheirinho que tem que entrar aí, que você já tinha até esquecido. Pode ser que você comece a poupar dinheiro de outra forma. Com Mercúrio ali, existe um olhar sobre o lado financeiro que simboliza algo bem maior. Se você tiver num trabalho que mina a sua autoestima, tu pode decidir cair fora. São possibilidades. Sol ou ascendente em Gêmeos, né? O que temos? Essa lua nova, ela vai cair na sua casa 1, seu signo, né? Fazendo sextil com a galera em Áries na sua casa 11, dos grupos, dos planos e projetos de futuro,
E em trígono com Plutão na sua casa 9, que fala do que está longe, do que está distante, do estrangeiro. Essa alunação, esse novo começo na sua casa 1 ou no seu signo, fala de um novo ciclo associado a você, a sua forma de existir no mundo, a sua forma de se apresentar, a sua forma de se comunicar. Vamos pensar num renascimento para você. Com Mercúrio, né, que rege você, rege a lua 9 e rege você, né? Conjunto a essa alunação, a gente está falando também que essa renovação, esse renascimento vem com uma potência aí dobrada, né? Triplicada, multiplicada. Aqui a gente está falando de um momento, de uma oportunidade que pode mexer com a autoimagem, com o estilo, com a maneira de se comunicar, com a maneira de se posicionar diante da vida, tomada de decisões ou a comunicação de decisões que você toma, autoestima e até aparência, corpo físico. Pode ser que você tenha vontade de mudar o visual, que você adote um novo jeito, né, de falar de você mesmo, de se apresentar, de se comunicar, que você experimente outras formas de se colocar nas suas relações profissional, familiar, pessoal, interpessoal. Só que essa mudança, por mais que esteja ali na tua casa 1, ela não é uma mudança estética vazia, né? Plutão está envolvido. Ela é uma mudança que nasce de uma transformação interna, sabe? E que vai conversar com uma busca sua por sentido e pertencimento no mundo, sabe? Qual o teu lugar, né? Aonde é que você deveria estar? Esse trígono com Plutão, ele vai falar que essa reinvenção, ela está muito conectada com uma transformação sobre a sua forma de entender a vida, sabe? Pode até ser uma transformação espiritual, né? Pode também estar associado, de repente, a algum processo educacional, mas eu não acho que seja isso. Eu acho que tem uma coisa a ver muito com a maneira de entender a vida e de se entender na vida. Pode ser que você tenha passado por um processo intenso de questionamento nos últimos anos e agora, finalmente, né, você esteja aí renascendo com novas ideias sobre a vida e consequentemente, sobre si mesmo, e isso esteja muito mais coerente com alguns saberes que você vem cultivando. Pode ser que você tenha mudado de opinião sobre algo importante, agora você decida comunicar essa opinião. Talvez você tenha viajado, estudado, ou esteja planejando viajar e estudar para se afastar de antigos referenciais e descobrir outras referências. E aí tudo isso vai compondo essa semente dessa lua nova, né? Que vai refletir quem você é ou quem você está disposto a se permitir ser, né? Quem você tem sido e como que isso conversa com você. Esse sextil com Saturno, Netuno e Ceres na sua casa 11 reforçam esse desejo por esse novo eu e por um novo futuro, né? É claro que também temos que pensar aí que esse novo eu vai se conectar com novos sonhos, uma nova imagem social, tanto dentro das redes como fora delas, novos grupos, pode surgir o desejo de fazer parte de algo maior que você, de encontrar pessoas que te vejam com mais clareza, sabe? Tenham mais empatia, pode ser que surja vontade, um desejo de colaborar em projetos que tenham um propósito que falem contigo, né? E também temos que pensar que você pode estar deixando para trás alguns vínculos sociais que te restringiam ou que exigiam de você versões engessadas que não fala mais contigo. E aí você começa a se aproximar de maneira muito concreta a espaços onde você tem mais liberdade para ser quem você é. Quiron na 11, Júpiter na 1, no teu signo, vão falar da cura que vem quando você se autoriza a romper a tua carapaça, igual o caranguejo, para crescer. Quando você se autoriza a se expandir, mesmo se isso significar sair de antigos papéis, daquela pessoa que agrada a todo mundo, que todo mundo gosta, que todo mundo adora, ou
daquela pessoa que sempre tem a resposta para tudo, que sempre sabe o que dizer. Você pode vir a surpreender as pessoas com esse novo você e até incomodar algumas pessoas. E tá tudo bem se for o caso também, tá tudo bem. Essa é uma fase onde você precisa ter coragem de ser quem você é para poder crescer. Ascendente em Câncer que temos aqui. Lua nova na casa 12, sextil a galera em Áries na sua casa 10, trígono a Plutão na sua casa 8. O que isso significa? Se você é canceriano ou tem o ascendente no signo de Câncer, esse novo começo é uma lua nova, é uma lua escura acontecendo na parte mais escura do seu mapa. Sabe aquela coisa que tem início, mas assim, ó, que fala baixinho no teu ouvido? Baixinho. É um novo começo muito sutil, profundo, significativo, né? Carregado de significado, até espiritual, mas não é uma alunação que vai chegar fazendo barulho. Se bobear, tu perde, tu nem vê. É uma alunação que chega sussurrando, que não acontece no palco, acontece nos bastidores da tua alma. A gente está falando aqui de um novo ciclo que pode envolver cura emocional, libertação de pesos invisíveis, reconexão com a tua espiritualidade. Você pode sentir uma vontade enorme de se retirar do teu meio, de se afastar da rotina do dia a dia, do trabalho, das responsabilidades, de descansar, de ficar com você mesmo, sabe? Você pode sentir uma necessidade bem forte de evadir. Só que essa evasão, não pense nela como uma medida escapista. Ela é uma necessidade que visa a recomposição e o recarregamento da tua energia para você mesmo e para o mundo. A conjunção dessa lua nova com Mercúrio mostra que a sua mente está tentando entender coisas que talvez ainda não tenham nem nome. Eu acho que pode ser um momento de muitos insights, de sonhos reveladores. Dorme com um caderninho de nota do lado da mesinha de cabeceira, de sincronicidades que tocam bem fundo em você. É um momento em que você deveria considerar, se você já não pratica, começar a praticar a escrita terapêutica, meditação, até terapia. Tá bem favorecida nesse momento. Até porque tem esse trígono, né, com Plutão na casa 8, que traz uma promessa de uma transformação psicológica. Algo antigo pode finalmente se dissolver. Um medo, uma dor, uma culpa, uma perda que você carregava em silêncio, um ressentimento, uma rejeição. Não gosto dessa palavra, mas essa alunação, ela pode abrir espaço para você perdoar não, para você deixar ir aquilo que não serve mais e acolher com compaixão o que não tem como ser transformado nesse momento, pelo menos. Aquela parte sua, que de repente é isso, por enquanto. Sextil com Saturno, Netuno, Áries na 10, vão falar que mesmo nesse momento de recolhimento, de silêncio, de desejo de afastamento, você vai ver consequências visíveis. E essas consequências visíveis, elas têm a ver com caminho de vida. Na menor das hipóteses, e mais amplamente pode ter a ver com carreira, reputação, com imagem pública. Vão se refletir nesse campo. Eu acho que pode ser que essa lua nova te coloque num processo de repensar tuas metas profissionais, teu caminho de vida. Tu tá indo para onde tu quer ir? Onde tu quer chegar? É isso mesmo? Ainda é? Ou pode ser que você encontre uma forma, precise encontrar significado naquilo que faz e encontre significado, para que você esteja presente naquilo que faz com mais alma. O sextil entre Quiron na 10 e Júpiter na 12 fecha esse ciclo, né? Fala, realmente coloca esse foco na questão da cura psicológica, a cura através do descanso, a sabedoria que vem quando você não está tentando provar nada para ninguém, né? Essa lua nova, ela vai dizer para você, você não precisa estar em performance constante para ser relevante. A pausa, ela também é fértil. A pausa também nutre. Essa é a mensagem principal da lua nova para você. Bora falar do ascendente em Leão agora? Chegou a hora deles, né? Dos leoninos. Para vocês,
Ascendente ou signo solar em Leão, essa lua nova está acontecendo na sua casa 11, grupos, amigos, planos e projetos para futuro. Em sextil com a galera em Áries na sua casa 9, viagens de longa distância, estudo superior. E Plutão fazendo trígono à alunação desde a casa 7, de parcerias e relacionamentos. Então aqui a gente tem o início de um novo ciclo envolvendo amizades, planos e projetos para o futuro, redes sociais, grupos e pertencimento a grupos. Eu acho que rola um impulsozinho de renovação que tá perguntando a você com quem você tá caminhando e para onde. Qual o nível de afinidade com essas pessoas? Vocês falam a mesma língua, têm os mesmos projetos? Como é que é isso? Mercúrio conjunto a essa alunação tá falando de um momento muito fértil para você abrir caminhos e portas para novas conexões, para você retomar conversas e diálogos com amigos, para você entrar em grupos, para você sair de grupos que não funcionam para você buscar pessoas com quem você tem afinidade intelectual, interesses em comum, e também para você revisitar seus sonhos, os seus planos e projetos para o futuro, para você enxergá-los com mais clareza e objetividade. Você pode se surpreender com o quanto você já cresceu e já evoluiu, e você pode surpreender se você parar para pensar direitinho, porque você vai se dar conta que certos desejos que você tinha, certos sonhos que aos quais você aspirava, já não fazem mais sentido para você. Plutão na casa 7, em trígono nessa alunação, vai falar. Plutão ali, né? Ele já está trazendo uma mudança nas suas relações e parcerias, elas já estão mudando, né? Por default. E aí, esse novo ciclo, né, que dessa alunação acontecendo na sua casa 11, ele pode trazer gente nova para tua vida, né? Também através de parcerias e relacionamentos profissionais ou amorosos. Que tipo de pessoas? Transformadoras, pessoas intensas, pessoas que te inspiram a crescer, a transformar, a olhar para a própria sombra, né? Também pode ser um momento em que você pode decidir aprofundar um vínculo na sua vida com uma pessoa que de repente antes parecia uma conexãozinha qualquer, e agora você fala, pô, de repente a gente tem mais afinidade do que eu pensava. É uma afinidade que pode virar, é uma amizade que pode virar uma parceria, por exemplo, né? É um conhecido que pode virar um amigo, né? É um amigo que pode virar um relacionamento amoroso, né? E, obviamente, que a outra faceta disso é, de repente, uma necessidade que pode surgir de você se afastar de pessoas com quem você já não tem afinidade, que não estão refletindo não só o teu momento atual, como para onde você quer ir, aonde você quer chegar. Essa alunação, ela vai falar para você sobre se reposicionar dentro das tuas interações, dentro das tuas trocas, não para ser aceito, mas para ser verdadeiro, né? Para construir junto. E aí, com isso, os laços que ficam são aqueles que realmente têm potencial de futuro. O sextil com Saturno, Netuno e Ceres na sua casa 9 vai mostrar que a sua visão de mundo está mudando, e isso vai se refletir nos seus sonhos, né? Nas tuas aspirações. É possível que você esteja, de repente, dando forma a algum tipo de projeto que tenha a ver com educação superior ou estrangeiro, ou que tenha a ver com algo religioso. É possível que você possa estar dando forma a algo associado ou a ensino, você como quem ensina, ou você como quem aprende, ou associado a viagens para lugares distantes, né? Você está dando estrutura a uma ideia, vamos colocar assim. E essa alunação pode te ajudar a tirar esse projeto do papel, especialmente se for um projeto colaborativo que envolva outras pessoas. Quiron insistiu a Júpiter envolvendo casas 9 e 11, reforça a expansão dos seus horizontes, né? A
cura sua de feridas ligadas a grupos, a pertencimento, a aceitação em contextos grupais. Talvez você esteja aprendendo a se sentir parte de algo, a confiar mais nos grupos. Ou talvez você esteja se libertando da ideia de que você precisa ser, né, o líder ou o centro em situações, né, de coletividade. E aí isso traz uma leveza que te permite simplesmente caminhar ao lado das pessoas que você escolhe estar junto. Muito mais do que a responsabilidade de estar inspirando o tempo todo. Signo solar ou ascendente em Virgem, a gente está falando de uma lua nova que acontece na sua casa 10, carreira, profissão e caminho de vida, ponto mais alto do seu mapa, né? Essa alunação ela vai marcar um novo ciclo de posicionamento público. Ela tá falando que é hora de você assumir um lugar, assumir um nome, assumir um projeto, né? Ou uma ideia com mais presença e confiança. Mercúrio, que rege essa alunação e rege o seu signo, tá ali presente, então a gente pode estar falando do início de a gente pode estar falando de uma bifurcação profissional que dá início a uma nova carreira, um novo caminho. A gente pode estar falando de você comunicando as suas ambições para quem está acima de você, chefe do chefe. A gente pode estar falando de você adotando uma postura mais comunicativa dentro da tua indústria. A gente pode estar falando de um novo trabalho, da decisão de fazer uma transição de carreira e até mesmo de uma revisão do que significa sucesso nesse momento da sua vida para você. Plutão na casa 6 em Trígono reforça a questão das transformações a nível de rotina, trabalho, dia a dia, né? E sugere que esse impulso na carreira pode nascer de transformações que estão ocorrendo ali. De repente você já não está gostando mais de como flui o teu dia a dia do teu trabalho. De repente agora você tem que responder uma pessoa que trabalha do teu lado, que fica ali te controlando, que você não está afim. De repente o teu trabalho está fazendo determinadas demandas sobre você, que você estão te adoecendo, que você não está achando que está valendo a pena, né? Tá te drenando. E aí você agora tem o desejo, ou a necessidade, ou a oportunidade de alinhar produtividade com carreira bem-sucedida e bem-estar. Por que tem que ser um ou outro, né? Por que eu preciso morrer para ser bem-sucedida? Por que eu tenho que viver mal para ser bem-sucedida? Então aqui a gente está falando de, embora seja uma alunação que esteja acontecendo no elemento ar, a gente está falando de mudanças práticas e transformadoras a nível de rotina, de bem-estar. Tá sobrecarregado? Por que não montar uma equipe? Tá trabalhando de uma maneira que tá te drenando? E se você tentar de outra maneira? Tua rotina não tem espaço pro teu cuidado pessoal? Que tal reestruturar a rotina? O sextil com Saturno, Netuno e Ceres na casa 8 trazem um apoio bem sutil para essa transformação. A casa 8 é uma casa que fala de transformação. E também fala de renda variável, alianças estratégicas que podem vir a ser fundamentais nessa nova fase. Talvez você precise aprender a confiar mais nos outros, o apoio dos outros, seja emocional, seja financeiro, seja logístico. E você talvez esteja aprendendo isso. E também pode ser um bom momento para você rever determinados contratos, acordos, empréstimos, dívidas, renegociar da outra forma, se abrir para investimentos financeiros que não tragam muito risco. Quiron Júpiter, casas 8 e 10, vão falar de um potencial de cura em relação a medos ocultos. Casa 8. Que medos? Fracasso, perdas, de não ser reconhecido. Pode ser que você esteja no processo de conseguir superar algo que antes te bloqueava. O medo de errar. E aí agora você consegue contemplar outro caminho, outra carreira, ou um diálogo com alguém que pode te ajudar a realinhar a tua carreira. Você consegue contemplar isso porque você conseguiu superar esse medo de não ser bom o suficiente.
Ou pode ser que o teu movimento facilite deixar esses receios para trás. E com isso você pode acabar inspirando outras pessoas que enfrentam as mesmas inseguranças. Ascendente em Libra, lua nova acontecendo na casa 9, brigando com Plutão na casa 5, sextil com a galera em Áries na casa 7. Novo ciclo que fala de expansão mental, fala de expansão envolvendo filosofia de vida, crenças e até geográfica. Podemos estar falando de uma expansão que fale de estrangeiro, tá? Tá na hora de abrir novos horizontes, de questionar determinadas certezas, de buscar outras referências. Tudo isso em pró de se reconectar com aquilo que dá sentido à vida. Gêmeos, na casa 9, vai falar, ele já fala de curiosidade intelectual por natureza, né? E o desejo de entender o mundo sob múltiplas perspectivas. Com o Mercúrio ali, essa inquietação aumenta, esse questionamento aumenta, né? Você pode sentir uma vontade quase imparável de estudar algo novo, de ensinar, de publicar, de viajar, de mudar de país. Tudo em pró de enxergar a vida desde uma perspectiva mais ampla. O trígono com Plutão na casa 5 sugere apoio de pessoas queridas a esse processo. Sugere que esse desejo de expansão, né, tem a ver também com uma transformação envolvendo teu ego, quem você é, como você vê, como você se relaciona com quem você ama, com filhos, pode ter a ver com algum romance. Pode ser que um novo amor te leve a repensar valores, né? Tua casa 5 e 7 ativadas, pode ser que tenhamos um novo amor aí, né? Na jogada que esteja levando você a repensar valores. Ou pode ser que um projeto criativo se torne um canal de transformação. E esse canal, ele pode ser transformador para você, transformador para os outros, e acontecer, casa 9 também pode ser mídia social, tá? Aí você pode começar a ensinar algo através das mídias sociais, começar a escrever algo que você viveu na pele, talvez íntimo. Saturno, Netuno e Ceres na 7 fala que parcerias, relacionamentos e sociedades estão começando um novo ciclo que está alinhado com esse momento da sua vida, com essa fase de crescimento. Pode ser que alguém te ajude a acreditar mais em você mesmo. Pode ser que um relacionamento estável permita que você se aventure em outras direções com mais segurança. Em alguns casos, pode ser que surja um parceiro de vida ou de trabalho, né, com uma visão mais ampla, uma visão mais generosa, que te ajuda, te convida a sonhar mais alto. O sextil entre Quirón na 7 e Júpiter na 9 vai falar sobre curar medos envolvendo a entrega ao outro, a parceria, seja profissional ou amorosa. Talvez você sempre tenha sentido que precisava fazer tudo sozinho para poder não se frustrar, e agora você talvez esteja conseguindo entender e aprender que tem espaço para o outro na sua vida. O outro não precisa ser um fator limitante para você, ele pode somar. E nessa troca pode haver expansão, crescimento, não sacrifício. Ascendente ou signo solar em Escorpião acontece na sua casa 8, né? Recursos compartilhados, transformações psicológicas, entregas, confianças. Essa casa é uma casa muito intensa, muito profunda, assim como você, né? Então aqui a gente tem o início, também podemos falar em renascimento, mas a nível emocional e psicológico. Talvez estejamos falando de desapego, talvez a gente esteja falando de cura de traumas. Talvez a gente esteja falando de uma reconfiguração de vínculos profundos, inclusive que envolva temas delicados como a intimidade, a sexualidade, a morte, ou dependências, codependências, dívidas. Mercúrio presente vai te ajudar a colocar em palavras o que está rolando a nível psicológico e emocional. Você pode conseguir conversar sobre algo que estava difícil. Seja relacionado a dinheiro, seja relacionado à intimidade.
Pode ser que você busque ajuda profissional para poder reorganizar sua vida financeira, por exemplo, dívidas e etc. Pode ser que você busque ajuda profissional para ajudar a elaborar um processo intenso que está rolando a nível emocional e psicológico. Seja como for, eu acho que o convite aqui é a um diálogo honesto, ainda que seja desconfortável. Plutão, seu regente, fazendo trígono com a lua nova desde a sua casa 4, amplia o potencial de transformação emocional, transformação familiar, transformação de base, transformação de questões ligadas a passado, raízes, família, lar, residência, tudo isso está sendo muito mexido. Talvez você já esteja, né, nesse processo de de remexer com questões de infância, com feridas, e tudo isso traga uma ressignificação do que significa lar para você. Família. O que significa família para você? E aí, com isso, você pode sentir a necessidade meio que de, sabe, de limpar, descarregar, doar, entregar, desocupar gaveta, armário, sabe? Limpar espaços energeticamente falando, encerrando ciclos familiares, encerrando ciclos, desapegando de coisas. Isso acaba sendo representativo de uma libertação de determinados padrões emocionais. Saturno, Netuno, Ceres na sua casa 6 está sugerindo que esse processo muito interior vai refletir na sua rotina, no seu dia a dia e na sua saúde, inclusive mental, vai progredir e melhorar. Você pode ficar mais produtivo, pode ficar mais fácil trabalhar, pode ficar mais fácil fazer aquilo que você tem que fazer, lidar com as suas responsabilidades do dia a dia. Também pode ser um bom momento para dar início a rituais de autocuidado, sabe? Estruturar uma rotina que seja mais compatível com as suas necessidades emocionais. E Quiron na 6, insistiu com Júpiter na 8, aprofunda esse processo, de novo falando de uma reverberação na saúde, do que está rolando a nível psicológico, falando da transformação de dores físicas em sabedoria emocional, e indicando que quando você cuida das pequenas coisas, né, da alimentação, do sono, das responsabilidades, dos limites, das tarefas, você vai resolvendo nós muito maiores e que estão ligados à sua capacidade de confiar, de se entregar, de construir e reconstruir, de renascer. Ascendente ou signo solar em Sagitário, estamos falando de uma lua nova que pega a sua casa 7, consistiu a Saturno, Netuno, Ceres na 5 e trígono a Plutão na 3. Bom, ativando a casa 9, está ativando a área de parcerias e relacionamentos mais importantes e comprometidos na sua vida, sejam eles amorosos ou profissionais. De maneira geral, a casa 7 fala do outro, o outro, eu e você. Aquelas pessoas com quem a gente interage a nível 1 a 1. Pode ser um terapeuta, pode ser um cliente, pode ser um médico. E com Mercúrio conjunto ali, a gente está falando de uma necessidade muito grande de conversar e de esclarecer algumas coisas que talvez sejam importantes e que talvez reorganizem vínculos seus, reorganizem relacionamentos. Também podemos pensar, né, uma lua nova como o início de um novo relacionamento, por que não? Mas pode ser a renovação de um antigo vínculo, a renovação através da conversa, porque vocês, de repente, já não estavam caminhando mais na mesma direção. E isso fica muito forte, até porque essa lunação ela tá envolvida, né, tá ativada por um trígono com Plutão na 3, a casa 3 sendo a casa da mente, da comunicação e do diálogo, né? A transformação literalmente vai vir através da palavra, pode ser uma conversa que muda tudo, né? Pode ser que... E também pode ser que essa conversa não seja só com um parceiro, pode ser que essa conversa seja por causa da casa 3 com um parente, com um irmão, um primo, né? Pode ser que você mude, a partir dessa conversa, você mude completamente a sua maneira de pensar sobre um assunto. Pode ser que você mude a forma de se comunicar, talvez menos focado em agradar, né? Talvez impondo limites, talvez aprendendo a escutar de verdade.
Outra coisa muito boa para essa lua nova é redefinir contratos, rever acordo, transformar dinâmicas mentais dentro dos seus vínculos. Sextil com Saturno, Netuno e Ceres na casa 5 é muito legal, porque dá uma renovada nos seus vínculos mais próximos, com filhos, com pessoas queridas, com o amor. Pode falar de um novo amor, se for o caso, é um novo amor com estrutura, um novo amor com compromisso, com verdade, e com espaço para ser vivido de uma forma autêntica. Pode surgir um novo envolvimento afetivo, também mais maduro e generoso, ou uma vontade de levar a sério um sentimento que antes você estava levando na brincadeira, né? Transformar um peguete em compromisso. Para quem tem filhos, também é uma oportunidade de fortalecer e curar laços com eles, através do diálogo e da escuta. E aí a gente tem Quiron envolvido com o teu regente, né? Com Júpiter. Quiron na 5, Júpiter na 7, mostrando que você está curando a sua forma de amar, sua relação com os seus afetos, e que isso impacta diretamente na sua capacidade de se relacionar com qualquer outro na sua vida, inclusive com seu par, marido, esposa. A gente está falando da possibilidade aqui de que a cura de rejeições e de dores passadas, abandono, comparação com outras pessoas, o sentimento de não ser visto, principalmente no campo do amor, traz mais leveza e crescimento para as suas parcerias e relacionamentos amorosos ou profissionais. Signo solar ou ascendente em Capricórnio, temos uma lua nova na sua casa 6, ativando, né? Dando início a um novo ciclo envolvendo o cotidiano, trabalho, rotina, dia a dia e a sua relação com o seu corpo e com a sua saúde. Essa alunação para você, ela vai botar um foco ali na sua vida prática, né, no teu dia a dia, mas não vai ser de uma maneira seca, nua e crua e muito mental, embora seja uma alunação de ar. Ele é um foco inteligente, que tem intenção, mas também tem sensibilidade, por causa de Saturno, Netuno e Ceres em Áries. Mercúrio presente ali fala de um aumento, talvez um início de uma movimentação maior no seu dia a dia, seja porque você quer melhorar a sua produtividade, seja porque você está repensando métodos de trabalho, seja porque surge uma tarefa adicional para você no teu ambiente de trabalho, seja porque você pega um trabalho adicional separado do teu trabalho oficial, ou porque você decide ficar mais ativo. Ótimo para dar início a hábitos mais saudáveis, ótimo para também colocar em prática projetos que exijam atenção a detalhes. Saturno, Netuno, Ceres, né? Na sua casa 4 é importante, porque Saturno é teu regente, né? Então a gente está falando de uma reorganização de rotina que não serve só para produzir mais, mas também para te trazer mais organização e estabilidade emocional, mais organização familiar, até para gerar mais tempo para você estar com a sua família, para você estar com as pessoas com quem você vive. É muito possível, né, que você se dê conta do quanto a sua rotina estava afetando diretamente o seu bem-estar emocional, o seu tempo familiar. É muito possível que você se dê conta disso nessa lua nova e você comece a buscar soluções para equilibrar essas demandas. Você tem necessidades internas e é preciso reconhecê-las. Plutão na 2 vai falar que essa renovação, essa mudança no dia a dia, ela pode ser resultado de um processo em curso de reavaliação do seu valor pessoal, ou que ela pode estar falando de repente de que essa mudança que vai chegar na tua rotina e dia a dia vai afetar o teu dinheiro. Então, ela pode afetar como você ganha dinheiro, pode afetar gastos, pode trazer uma fonte de renda adicional, pode te ajudar a avaliar o teu próprio valor desde outro lugar.
e pode ajudar você a avaliar melhor a importância daquilo que você faz todos os dias. Aonde você passa a maior parte do seu tempo é realmente naquilo que tem maior importância? O sextil entre Quirón na 4 e Júpiter na 6 vão reforçar essa questão da cura emocional associada a mudanças na rotina. Eu acho que aqui a gente está falando de que a maneira como você se cuida, ou especialmente a falta de cuidado que você aprendeu a aceitar como normal consigo mesmo, tem consequências e podem prejudicar o teu crescimento e a tua expansão. Talvez você tenha crescido num ambiente onde o autocuidado era visto como fraqueza e debilidade, ou onde a produtividade era confundida com valor pessoal. E agora você vai ter a oportunidade de reprogramar essa narrativa, tratando o seu corpo e a sua rotina com mais compaixão. Ascendente ou signo solar em Aquário, essa alunação está ativando a sua casa 5 dos amores e dos romances e dos filhos. Estamos falando de um momento onde você está olhando para aquilo que te dá prazer, aonde você está interessado em viver com mais leveza, com mais espontaneidade e de forma mais alinhada a quem você é. Esse Mercúrio, ele tá falando, né, de talvez uma necessidade maior de comunicar as tuas ideias, de gestar projetos criativos, textos, conteúdo de vídeo. A criança interior que existe em você quer sair para brincar, mas de maneira inteligente, articulada e até talvez estratégica. Isso tem a ver com seu processo de transformação pessoal. Plutão está na sua casa 1, está em trígono, está passando pelo seu signo, está em trígono com essa alunação. Então, essa expressão criativa, ela faz parte, ela é constituinte desse momento seu de transformação na sua identidade. Acho que você está num processo de preparação para mostrar ao mundo esse novo você, quem você está se tornando. Talvez isso implique em romper com determinados padrões, transformar a imagem que os outros tinham de você, e talvez a arte seja um lugar de renascimento para você, né? Aonde você expressa o seu amor, o seu afeto e a sua autenticidade. O sextil com Saturno, Netuno e Ceres na 3 coloca uma ênfase na manifestação disso através das mídias sociais. Reposiciona você, talvez você esteja se posicionando de maneira mais autêntica nas mídias, colocando mais a sua voz, talvez com mais sensibilidade, com mais maturidade, mas também de forma mais pessoal. É isso que eu sou, é essa pessoa que eu sou. E isso pode estar dando forma a algo novo, criativo, que tem propósito e que reflete quem você é. Ou podemos estar falando de um novo ciclo afetivo envolvendo irmãos, primos, parentes, vizinhos, pessoas que antes, de repente, você não tinha muita relação com elas. Tá fluindo aqui, tá fluindo e tá alinhado com você. Quirón, na sua casa 3, insistiu com Júpiter na sua casa 5, reforça a questão da cura através da palavra e do posicionamento através da palavra. Se posicionar através da palavra é a chave, é o caminho da tua cura. E vão falar diretamente com o teu prazer pessoal e a tua relação com quem você ama. Então você pode curar uma dor antiga relacionada à forma como você se expressava ou não se expressava. Talvez você tenha sido silenciado para não desagradar e agora você está encontrando uma alegria aí de se expressar que de repente supera o medo que você tinha. Por fim, ascendente em peixes, essa alunação acontece na sua casa 4, né? Família, lar, base, mundo emocional. Novo ciclo associado a esses assuntos. Essa alunação te chama para olhar para dentro, para cuidar das suas raízes e da sua base, tanto física quanto emocional. Mercúrio presente
vai falar de um desejo de conversar mais com familiares, de resgatar memórias, de reorganizar a casa e até de entender melhor a sua história, a sua origem. Pode ser um momento muito fértil para começar mudanças dentro de casa, sejam elas estruturais, né, casa, lar, etc., ou simbólicas, ou para encontrar uma nova forma de morar, de conviver com quem você convive. A Plutão está na sua casa 12, fazendo trígono a essa alunação. Essas mudanças que estão, né, sendo semeadas agora definitivamente não são superficiais. Existe um processo de limpeza profunda do inconsciente acontecendo, que fala de libertação, inclusive de padrões ancestrais, de traumas emocionais, né, de heranças silenciosas, que ainda te prendem a um passado que já nem te representa mais, né? Então a gente pode estar falando de um momento de cura psicológica, de encerramento de ciclos, de libertação de dinâmicas sutis de sabotagem emocional. O sextil com Saturno, Netuno e Ceres na 2 vai ajudar você a ancorar esse processo no seu sentido de valor pessoal, inaugura um novo ciclo envolvendo a tua autoestima, pode inaugurar um novo ciclo também financeiro, afinal de contas a gente ganha exatamente aquilo que a gente acha que merece ganhar, né? Financeiramente, inclusive. E aí eu acho que à medida que você consegue curar, né, essas feridas do passado, você começa a se ver com mais solidez. Você começa a ter mais autoconfiança. E aí isso vai refletir na maneira como você lida com o dinheiro. Pode surgir vontade de investir na casa, de mudar de casa, de transformar a sua casa. O sextil entre Quiron na 2 e Júpiter na 4 fala da cura de feridas ligada ao seu sentido de merecimento emocional. Talvez você tenha aprendido a não precisar de ninguém. Talvez você tenha aprendido a não depender de ninguém, a não pedir ajuda. E agora o universo está te convidando a mudar essa narrativa, dizendo que você pode sim se sentir seguro, sustentado, amado, e isso começa pelo modo como você cuida de si. Em resumo, acho que essa lua nova é uma lua nova que vai abrir portas pra gente, principalmente através da mente, da palavra, mas as transformações que ela propõe são muito mais profundas do que parecem à primeira vista. Não é só sobre pensar diferente, mas de olhar a vida com outros olhos, com mais flexibilidade, permitindo mais opções, com mais atenção, com mais abertura ao diálogo, à troca. Para cada signo, esse renascimento vai acontecer numa área específica da sua vida, seja nas relações, no corpo, no lar, na carreira, nos sonhos, no silêncio do inconsciente. Mas o chamado para todo mundo é o mesmo, né? Reformular a linguagem com a qual a gente tem contado a nossa própria história e, com isso, rever a nossa narrativa pessoal, se libertando de padrões mentais, de crenças, renomeando dores antigas, abrindo espaço para outras possibilidades. E com Plutão, Saturno, Netuno, Ceres, Quiron, Júpiter, todo mundo conversando nessa alunação, fica claro que o que nasce agora tem potencial de cura, de transformação real e de construção duradoura. A leveza de Gêmeos, aqui nesse caso, ela não é superficial. Ela é uma ponte que conecta mundos. Ela leva a gente adiante, permite que a gente se mova, convidando a gente a escutar mais e a julgar menos. E aí me conta se esse vídeo te trouxe insights, se você curtiu a leitura, se você se reconheceu em alguma parte do que você ouviu. Deixa aqui o teu comentário aqui embaixo, me contando sobre como essa lua nova tá tocando você, que eu quero saber. Eu leio os comentários, né? E se quiser, compartilha com alguém que de repente possa se beneficiar das dicas aqui. Nos próximos dias, a semente plantada hoje vai começar a germinar. É importante que você cuide dela com atenção, com escuta e com liberdade, como Gêmeos ensinaria. Beijo, meus amores! A gente se vê por aqui.